Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, trazendo paz, alegria, saúde, é o que eu desejo. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma rica e poderosa palavra de Deus para o seu coração. Com a palavra de hoje vai se encontrar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 5 e o verso 24, que vai nos dizer assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, aqui nessa mensagem do nosso Senhor Jesus, nós vamos entender que é crer e que é a vida eterna, a qual Jesus propagava ou anunciava essa mensagem. Sabemos que nesse tempo o evangelho estava crescendo muito em todo o mundo e muitas pessoas procuravam entender, compreender essa mensagem, lutavam para compreender. E Jesus tentava ser o mais simples possível para que as pessoas compreendessem a sua mensagem e assim viessem crer na sua mensagem. Hoje, no nosso meio, sabemos que são muitos aqueles que não acreditam nesse evangelho ou até mesmo não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Sabemos que por não acreditarem não quer dizer que ele não exista. Na verdade, muitos acham que Deus não existe, porque eles queriam que Deus se moldasse à sua vontade, ao seu querer, ao modo do seu comportamento. E sabemos que Deus não é isso. Deus, nós que temos que nos moldar à vontade de Deus. E crer em Deus é crer naquilo que nós não vimos, mas naquilo que nós ouvimos, é crer no impossível, é crer naquilo que só Deus é capaz de realizar. Deus, ele não é compreensível, mas nós temos que colocar nossa fé em prática, mas saber que ele é o consumador de tudo e todas as coisas. Porque como o João fala no verso primeiro, no primeiro versículo ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então vemos aqui no começo do Evangelho de João, ele dizendo que o verbo era Deus, e ele estava no princípio, ele estava com Deus. Vemos que a ação de Cristo e de Deus vai sempre estar junto. Isso não quer dizer que ele não estava, ou ele deixou, passou a existir daquele momento. Jesus sempre esteve com Deus. Então, as pessoas não querem acreditar porque queriam que Deus se moldasse às suas vontades. Mas as pessoas não querem se entregar nas mãos de Deus para ser moldado, para ser direcionado. Acha que isso é impossível ou que isso não tem nenhum cabimento. Mas isso é onde nós colocamos a nossa fé em ação, crer naquilo que nós sabemos que existe, por mais que nós não conseguimos ver ou não tocar, mas nós sabemos que Deus existe, porque se nós estamos aqui é porque fomos criados, fomos gerados através da sua palavra, através do seu sacrifício. Isso é crer. É por isso que o João fala que É por isso que ele fala que, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, quem ouve a palavra de Jesus e crê realmente que tudo isso que ele deixou escrito, que tudo isso que João escreve aqui no seu evangelho é verdade. Aí ele diz que quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque agora nós cremos na palavra, cremos naquele que enviou Jesus, e agora nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida para ser direcionada através de Cristo Jesus, através do nosso Deus. E antes nós andávamos perdidos, andávamos mortos em nossos pecados, nas nossas vontades.
Então nós renunciamos tudo isso e começamos a entregar ou entregamos a nossa vida para ser direcionada verdadeiramente por Cristo Jesus. Então nós passamos da morte, mas para a vida, e uma vida eterna. Basta que nós venhamos permanecer na presença do nosso Senhor Jesus até que ele venha no alto céus e nos leve para morar com Cristo Jesus, para morar junto com ele. Então, nessa palavra, nós vemos que a vida eterna está aí, disponível para todos. Basta que nós venhamos crer verdadeiramente na palavra do nosso Senhor Jesus e crer naquele que o enviou, que foi o nosso Deus, para que nele nós venhamos ter vida e vida eterna, para que através dele nós venhamos ter uma transformação, para que através dele nós venhamos ser direcionados, para que através dele nós venhamos ser conectados novamente com Deus e ter a oportunidade de chamá-lo de Pai. Pai, me ajuda. Pai, ser comigo. Não é difícil acreditar que Deus existe. Basta nós olharmos para a nossa volta e ver a, a magnitude de tudo aquilo que Deus criou, ver a complexidade do ser humano em seu corpo físico, na sua ciência, e ver como tudo é perfeito, onde tudo se encaixa. Se tirarmos qualquer coisa aqui do nosso corpo, vai fazer falta. Vemos que como Deus é perfeito em criar o homem, não só o homem, mas todo mundo, para que nós aqui venhamos habitar. Precisamos do oxigênio, precisamos de água, e tudo isso Deus criou, Deus nos deu. Então não é difícil nós dizer, eu não acredito. É tão simples nós olharmos para tudo isso, contemplarmos tudo isso e dizer assim, realmente, aqui, se não fosse Deus, essa ação não seria capaz pelo acaso ou pela vontade do homem, não. Só Deus, para que tudo isso venha se encaixar perfeitamente e para que assim nós venhamos andar, caminhar, falar, tudo isso. Então, nós temos que crer verdadeiramente na palavra do nosso Senhor Jesus, crer que Deus o enviou para que através dele nós venhamos alcançar essa vida eterna. E como eu disse, ela está aí, disponível para todos. Basta que venhamos só ter uma pequena ação de crer na sua palavra, crer que Deus o enviou para resgatar o seu povo novamente. Às vezes criamos muitas paradigmas, criamos muitas dúvidas para que isso não venha acontecer. Mas Deus é simples em nos explicar tudo isso. Ele apenas diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós temos que permanecer nessa promessa de passarmos da morte para a vida e sempre manter os nossos olhos para o alvo, que é Cristo Jesus, manter o nosso olhar para as promessas que Jesus deixou para nós. Nós vamos sempre permanecer nesse caminho, nesse alvo, não perder nem que só um momento, porque nós lutamos muito para ficar aqui nessa terra, para passar 50 anos, 70 anos aqui nessa terra, mas a qual Jesus nos promete uma vida eterna. Às vezes nós trocamos a vida eterna por 50 anos, 80 anos, quando nós sofremos, lutamos, batalhamos, a qual ele diz, ei, eu tenho algo melhor para vocês, a vida, e é a vida eterna. Só uma pequena ação de crer na minha palavra, crer que foi Deus que me enviou, que foi o Pai. Então, quando Jesus fala para esse povo, lança a sua palavra, eles procuraram entender, procuraram compreender, para que eles viessem seguir esse caminho que era Jesus e que levava à vida e à vida eterna. Então, que nós venhamos permanecer nesse caminho, para que
que nós não venhamos perder o alvo, para que nós não venhamos ficar para trás. E você que ainda não reconheceu, não fez essa ação, não perca tempo. Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Então é essa palavra que eu tenho para trazer para vocês nesse dia e que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.